Olá, meus queridos, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Estamos iniciando mais uma live de oração da família Pibita, mais uma live de oração onde vamos orar, onde vamos apresentar a nossa vida a Deus, onde vamos apresentar a nossa casa, o nosso lar, os nossos pedidos de oração. Por isso eu convido você que está entrando aí nessa live a deixar os seus pedidos de oração aí nos comentários. Deixe os seus pedidos de oração aí que nós vamos estar orando por você. Boa noite, irmã Ilza. Boa noite, Dayana. Boa noite, Silvânia. Você que está entrando aí agora, compartilhe essa live aí com seus amigos. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você pode, porque assim essas pessoas vão ser abençoadas. Boa noite, Francesco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Boa noite, família Pibita. Boa noite, você que é de outra comunidade de fé, você que é de outra denominação. Muito boa noite, o nosso boa noite a todos vocês. Boa noite, Thaís, boa noite, Amanda, boa noite, Andressa Barbosa, que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Olha, eu quero pedir para você colocar aí nos pedidos de oração os seus comentários, o seu pedido de oração aí nos comentários. Coloca aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, nós vamos estar orando por você. Dentro de instantes o Pastor Egno, hoje o Pastor Egno estará comigo aqui nessa live e nós vamos estar orando. Boa noite, Ruth, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família com poder e graça. Boa noite, Geisa, boa noite, Josi, que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Eu convido você a compartilhar essa live de oração. Eu convido você a estar compartilhando aí essa live com o máximo de pessoas que você pode. Boa noite, Marina. Deus abençoe a sua vida com poder e graça. Que Deus esteja abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus. E eu convido você para estar aí convidando os seus amigos, convidando os seus familiares para estarem assistindo essa live junto conosco. Nós sempre falamos, cada celular conectado, cada computador conectado, cada casa conectada é uma casa conectada ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, Juliana, que Deus esteja abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus. E eu convido você a estar aí compartilhando, nós vamos estar orando por você, pela sua família, no nome do Senhor Jesus. Você coloca aí o seu pedido de oração nos comentários. Boa noite, Pastor Egno, graça e paz de Jesus. Boa noite, povo de Deus, boa noite, seminarista Lucas, bom estar de volta. É isso aí, pastor, muito bom estar de volta, mais uma live de oração, onde podemos estar aqui orando, onde vamos estar aqui apresentando as nossas vidas ao Senhor. Isso aí, estamos juntos. Então, pastor Egno, eu queria convidar o senhor já para começar fazendo a nossa primeira oração e trazendo aquela palavra de fé, aquela palavra que com certeza Deus falou ao coração do senhor e o senhor vai estar compartilhando conosco. Vamos orar? Vamos agradecer, né? Hoje é dia de agradecermos ao Senhor. Estamos chegando ao final do dia, estamos também comemorando hoje o dia do pastor, então nós temos na nossa igreja alguns pastores, vamos agradecer pela vida deles e vamos agradecer, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas vamos agradecer a Deus o privilégio de estarmos juntos também nessa live, né, para podermos orar e para podermos dividir um pouco da palavra. Oremos. Nosso Deus, o Senhor é bom e a Tua palavra nos diz isso, mas nós também temos experimentado isso na nossa vida, em muitos aspectos. O Senhor é bom porque o Senhor nos dá a provisão, nos dá o cuidado, nos dá a proteção. O Senhor nos dá, ó Deus, muito mais do que pedimos ou pensamos, como nos diz a Tua palavra. O Senhor nos deu mais esse dia e o Senhor nos dá a oportunidade através desse mecanismo, através, ó Deus, dessa ferramenta, podemos estar conectados com muita gente, pessoas que estão pedindo oração, dividindo e estão também compartilhando da oração, intercedendo e agradecendo ao Senhor. Pedimos que o Senhor, pela Tua graça, esteja nos abençoando, esteja nos orientando nesse tempo que vamos passar junto, que cada pessoa que vai estar conectando, Deus, nesse canal, esteja antes de tudo conectado com o Senhor e que eles possam, Deus, receber do Senhor a graça, o favor, possa, Deus, ser despertado, possa ser consolado, confortado, segundo a necessidade de cada um. Amém. Essa, ó Deus, é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
Lucas, vamos então meditar aí um pouco na palavra de Deus? Vamos sim, pastor. O texto que eu vou usar é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas. O pastor Ivair, ele pregando ainda agora no culto da celebração da noite, ele usou esse texto. E esse texto ele é muito interessante porque ele fala do encontro de Jesus com duas mulheres na casa de uma delas, e esse texto nos ensina também algo sobre oração. Esse texto é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir-te sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu e disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É claro que nós estamos numa live de oração, então eu quero usar esse texto para fazer aplicação no que tange a oração, a oportunidade de oração. Jesus aqui ele está na casa, entrando numa casa, né, que a Bíblia diz que é a casa da Marta, porque a Bíblia diz logo no versículo 38 que a gente leu, que Jesus entrando no povoado, ele chegou e entrou na casa de uma certa mulher chamada Marta. Essa Marta provavelmente era, segundo alguns estudiosos, era esposa de um homem chamado Simão, porque lá no capítulo 11 de João a gente vai ver essa alusão, depois da ressurreição do irmão essas duas irmãs aqui, a irmã do Lázaro, as duas eram irmãs do Lázaro, e Jesus estava na casa de um certo Simão, que era chamado de leproso, mas no caso devia ser ex-leproso, porque Jesus o curou. Então, provavelmente, Marta é essa esposa desse Simão, e ela morava com os dois irmãos, que talvez, né, provavelmente eram solteiros, né, o que a gente deduz, irmão do Lázaro e irmão da Maria. Muito bem, isso aí só serve para a gente se situar no texto. Ela recebe Jesus na sua casa e a sua irmã, ou a Maria, ela vai sentar-se aos pés de Jesus. É interessante que a gente vai encontrar Jesus sempre aos pés de Maria, né? Maria aos pés de Jesus. Eu sei que os irmãos entenderam, mas o trocadilho aí. Então, repetindo, a gente vai sempre encontrar a Maria aos pés de Jesus. Nesse caso aqui, Maria está aos pés de Jesus aprendendo. Lá no capítulo 11, Maria vai estar aos pés de Jesus chorando, né, e pedindo. E no capítulo 12 de João, 11 e 12 de João, Maria também vai estar aos pés de Jesus, dessa vez para presenteá-lo e para agradecer. Então, é uma característica de Maria estar sempre aos pés de Jesus. E a Marta aqui, ela estava inquieta. Por que ela estava inquieta? A Bíblia não narra, mas provavelmente Jesus estava ali com pelo menos mais 12 pessoas. E se era um lanche ou se era um almoço, a gente não sabe, mas imagina preparar comida para 12 pessoas, né? A Bíblia não diz se ela estava sozinha ou não, mas o fato dela ser mulher, a dona da casa, preparando um lanche ou uma comida para um visitante ilustre, que levou consigo ainda mais 12 companheiros, né? E ela sozinha a servir, então ela faz uma pergunta a Jesus, né? Não te inquietas, não te incomodas que a minha irmã esteja aí aos teus pés e tenha
me deixado servir-te só? Então Jesus, ele fala para ela, ó, Marta, você está incomodada por muitas coisas, na realidade uma coisa só importante, Maria escolheu a melhor parte e eu não vou tirá-la daqui. Então, como é que eu posso aplicar isso na oração? Eu sei que existem alguns princípios de oração na palavra de Deus, né? Então, a Bíblia fala sobre pedir, a Bíblia fala sobre descansar no Senhor, a Bíblia fala ter fé, a Bíblia fala sobre várias coisas sobre oração. Então, nesse texto aqui, a gente pode tirar 5 ensinos a respeito da oração nesse tempo que a gente está vivendo, né? Tempo de pandemia, tempo de inquietação, tempo de medo, tempo de ansiedade, tempo em que as coisas fogem do nosso controle. A gente, na realidade, não tem controle de nada, porque mesmo aquilo que a gente acha que tem, a gente não tem. Mas existem algumas coisas que parecem que estão no nosso controle. Na pandemia, a gente chegou à conclusão que não está, né, de fato, e muitas coisas que a gente achava que estava saíram do nosso controle. Então, nesse texto aqui, vou extrair deles 5 princípios, cada um num versículo. Versículo 38 diz que Jesus ia de caminho e ele entrou na casa da Marta. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre as questões que envolvem oração, que envolvem a nossa vida, que envolvem nossos problemas, que a gente precisa convidar Jesus para estar conosco. Aí alguém pode dizer assim, mas a Marta não convidou. A Bíblia não diz que a Marta convidou. Mas eu deduzo que tenha convidado, né? Embora Jesus ele possa ter até, porque eles eram amigos, e possa ter ido lá porque tinha esse grau de intimidade, mas há um princípio aqui de a gente ir na casa de alguém e quando a gente é convidado. Nesse caso aqui, eu posso deduzir ou inferir que Marta tenha convidado Jesus para dar uma passadinha ou para ir lá fazer um lanche. Então, na nossa vida, a gente precisa estar sempre convidando Jesus para estar conosco. Às vezes, a gente fica lutando, né? Ou a gente fica querendo resolver um problema e, enquanto a gente não convida Jesus, a gente fica se debatendo e perdendo e gastando energia. Me lembro do episódio de Jesus atravessando o Mar da Galileia, dormindo lá no barco, e os discípulos remando sozinhos. Tinha um problema ali para ser resolvido. E enquanto Jesus estava ali, mas Jesus não foi convidado a interferir. O vento, as ondas, o balanço, a água, nada disso acordou Jesus, mas bastou um toque dos discípulos, um pedido dos discípulos, um convite dos discípulos, e Jesus estava lá resolvendo o problema. Então isso nos ensina que quando a gente está com alguma dificuldade, não é inteligente a gente ficar sozinho nessa luta, né, com esse problema. Convide Jesus para estar ali junto. Ele tem a melhor resposta. Talvez a resposta não seja a que a gente vai receber, como Marta, ela não recebeu a resposta que gostaria, mas foi a melhor resposta para um problema que estava ali instalado. Então, Jesus ele precisa ser convidado para estar conosco nas nossas dificuldades ou nas nossas facilidades. Jesus precisa ser convidado para estar conosco sempre. Segunda ensino nesse versículo segundo ensino nesse texto está no versículo 39, que é o versículo seguinte. A Bíblia diz que Marta tinha uma irmã, e essa irmã era Maria, e ela sentava-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe. Se a gente convida Jesus, a gente não pode deixar Jesus sentado lá no canto sem que ele possa opinar, sem que ele possa dar uma palavra. E ao dar a palavra, ao falar, nós precisamos ouvir. É interessante que nós, muitas vezes, isso aplica na nossa vida, né, como crentes, que a gente tem Jesus com a gente já convidou Jesus para estar na nossa vida, Jesus está ali sempre, a gente está sempre, mas Jesus às vezes está falando e a gente não ouve. Não ouve que ele está conosco, não ouve que a decisão que a gente está tomando é melhor, não ouve que é para a gente voltar, não ouve que é para a gente continuar, não ouve o que ele está dizendo. Então, a Bíblia diz que Marta, ela se inquietava e ela estava
muito inquieta ou muito chateada porque Maria estava ouvindo. E nós precisamos gastar tempo ouvindo o que Jesus tem para falar conosco. Ouvir nos dá a oportunidade de meditar naquilo que foi ouvido e tomar a decisão de acordo com aquilo que nos foi dito. Então, o segundo comportamento é ouvir. O primeiro é convidar, o segundo é ouvir. O terceiro é uma advertência que Jesus vai fazer a Marta, mas de um comportamento. A Bíblia diz que Marta se agitava de um lado ou para o outro com muito serviço. Nesse texto aqui eu aprendo que eu preciso acalmar. Ter calma. O Salmo de número 46 diz sobre isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No versículo 1, o salmista começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele fala algumas situações, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda, e aí depois lá na frente ele vai dizer assim: aquietai-vos. O mundo pode estar em ebulição, o mundo pode estar vivendo um problema sério e a gente não está alheio a isso ou ignorando isso. Mas é possível, diante de uma situação tão triste, difícil, a gente continuar, ficar quieto no sentido de ter paz no coração, porque a gente sabe quem está no controle. Então, o comportamento de Marta aqui é um comportamento de agitação. Um comportamento que a Bíblia quer que nós tenhamos é um comportamento de quietude. Já foi falado aqui, eu até coloquei uma vez num comentário, preocupar-se não é desocupar-se. Preocupação, o nome já diz, é você estar ocupado previamente. Desocupar-se é você deixar de fazer algo que você tem que fazer. Mas quando você faz o que você deveria fazer e você confia em Deus, então você está lançando sobre ele, como diz o apóstolo Pedro, toda a sua ansiedade. E lançar sobre ele a ansiedade é estar quieto, calmo, tranquilo, porque ele vai agir e ele sempre age da melhor maneira. No versículo 41, que é o penúltimo, a gente vai encontrar o quarto comportamento. Então é convidar, ouvir, acalmar, e o quarto é obedecer. Porque no versículo 41 diz assim: respondeu-lhe o Senhor, no caso o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Na realidade, o que Jesus estava dizendo assim? Você precisa fazer algo que eu estou te mandando, ou seja, deixar de inquietar-se. Obedecer. Porque se a gente convida Jesus para estar conosco, aí ele está conosco na nossa vida, no nosso problema. A gente ouve, a gente toma uma atitude de serenidade, mas a gente não obedece àquilo que ele está fazendo e muitas vezes é difícil obedecer. Porque a obediência nem sempre é fácil. Eu vou dar um exemplo clássico, assim, simples. Ninguém pode dizer que é sempre fácil, por exemplo, né? Vou falar algo aqui que está na minha área, romper um namoro, digamos, de alguns anos. Quando existe uma paixão, existe já um certo comprometimento, um planejamento para o casamento, mas pode ser que às vezes Deus esteja falando para que essa decisão seja tomada, e essa decisão super difícil, né? Então, obedecer não é fácil, mas é necessário, porque se você convida, você acalma, você ouve, mas você não obedece, então não adiantou nada chamar Jesus para estar ali diante do problema. E por último, a orientação de Jesus a Marta é a seguinte: entretanto, pouco é necessário, está no versículo 42, ou mesmo só uma coisa, e Maria escolheu a melhor parte.
A última decisão é escolher. Escolher é optar por algo que seja bom. Aliás, às vezes a gente tem oportunidade de optar por algo que não seja bom, por algo que seja melhor. Às vezes a escolha é tão difícil que você tem o bom, mas tem o melhor, né? E às vezes a gente se contenta com o bom, a gente precisa se contentar com o melhor. Maria escolheu, a Bíblia diz aqui, segundo Jesus, a melhor parte. Não que não fosse bom ela servir a Jesus, como a Marta estava servindo, mas a melhor parte, ou seja, o melhor para ela fazer, seria aquela decisão que ela tomou. Então, nesse tempo de pandemia, né, em que existem corações inquietos, muitos por conta da perda do emprego, muitos por conta de diminuição de ganho, muitos por conta de perda de familiar, muitos por conta da insegurança que a gente está vendo chegando e se aproximando. São tantos os motivos, né, para a gente estar inquietos. O convite de Deus, da palavra de Deus, é seguir esse espaço aí. Primeiro deles, a gente convidar Jesus para estar conosco. Ao convidá-lo, nós precisamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Depois de ouvi-lo, nós precisamos manter a serenidade, né? Porque isso depende de nós controlar. A Bíblia diz assim, não estejais inquietos. Depende de mim controlar a minha ansiedade. Quarto, eu preciso obedecer aquilo que Jesus está mandando eu fazer. E quinto, eu preciso saber qual é a melhor escolha para que eu possa tomar a melhor decisão. Então, esse texto aí nos ensina muito, né, aplicado nessa questão da oração, o que a gente pode fazer no nosso relacionamento para com Deus, né, nas decisões que a gente precisa tomar diante de um mundo tão turbulento que a gente está vivendo. É verdade, pastor. Diante de todo esse texto aqui, eu escrevi uma frase aqui, eu já ouvi essa frase outras vezes, né? De fato, é preciso ter atitudes de Maria no mundo de Marta. Exato. Hoje em dia, no mundo que a gente tem vivido, ainda mais em toda essa crise, em toda essa pandemia que temos vivido aí, a ansiedade, a inquietação toma conta do coração de muita gente, às vezes do nosso coração mesmo. Porém, as orientações de Jesus aí, como o pastor Ivaí escreveu aí, os 5 passos da fé, né? Convidar Jesus é a melhor escolha para a nossa vida e seguir esse passo a passo da nossa caminhada, porque a gente sabe que a preocupação e a inquietação não são bons companheiros para essa caminhada, só nos atrapalham, né? É verdade. Então nós temos que ter aí a atitude de Maria, escolher a melhor parte, saber sentar, saber acalmar o coração, baixar a ansiedade e ouvir aquilo, os conselhos, as orientações que Jesus tem para cada um de nós, para que a gente possa seguir assim na nossa caminhada. E eu tenho aqui, pastor Egno, alguns pedidos de oração de alguns irmãos que deixaram aqui, né, alguns pedidos de oração que chegaram. Temos aqui já alguns pedidos aqui. A Amanda pede oração por ela e pela família. A Andressa também pede oração pela família. O Elton e família. Também tem aqui o Alan Mota, que pede oração. Está com a Covid-19, está enfrentando esse momento de dificuldade. Tem também a Valéria pedindo oração pela sua filha Bruna. Tem aqui também o irmão pedindo oração pela sua esposa Raila. E temos também hoje, como temos orado pelos enlutados, a Geisa, a diaconisa Geisa lembrou eles acima. A irmã Lucy hoje perdeu seu irmão, né? Então nós vamos orar também pelos enlutados. E como o senhor tinha comentado também, né, no início da live, hoje é um dia muito especial, o dia do pastor. Parabéns para o senhor aí pelo dia do senhor. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca, mas posso falar aqui em nome do pastor Ivaí, posso falar em nome do pastor Wagner, do pastor Pablo, do pastor André e do pastor César, que são pastores colegas, né? E debaixo aí do cajado do pastor Ivaí, somos os pastores ali que estamos na Pibita. Sim, sim. Então, para os nossos parabéns, né? Um prazer para nós da família Pibita sermos pastoreados por homens que têm aí se dedicado, têm aberto mão de muitas das coisas para se dedicar ao ministério, para se dedicar a essa tão nobre missão. Também então vamos orar aí pelos pastores aí, por tantos pastores aí, alguns dos pastores aí que acompanham essa live também, pastores de outras denominações, de outros ministérios, como também vamos orar pela família do pastor Flávio,
né, que está com a sua esposa Eliane, internado, o pastor Flávio, nosso irmão ali da Igreja Congregacional Central de Itaboraí, nós vamos estar orando também por ele, e por tantos outros pastores aí que têm acompanhado essa live de oração, e por todos os pastores da nossa família Pibita também. Deixo aqui os meus parabéns aqui. Hoje foi um dia de homenagens, né? Várias homenagens aí. Homenagens do Ministério Infantil, de tantos ministérios aí. Teve uma carreata para uma cidade internacional. Uma cidade internacional. É muito internacional, a cidade internacional de Tanguá, né? Tanguá nunca mais será mesmo. Nunca mais. Mas então vamos orar por essas pessoas, orar por cada um desses irmãos que tem acompanhado essa live de oração, irmãos que têm acompanhado aí todas essas lives, irmãos que estão aí desde a primeira live de oração, têm acompanhado, têm estado aí junto conosco. Nós vamos orar por você também que está acompanhando essa live de oração. Vamos orar pelos seus pedidos de oração, pela sua família, para que o Senhor esteja visitando a sua família nesse período. Vamos Amém. orar, pastor. Vamos orar então nosso primeiro Vamos orar de oração. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por estarmos na tua presença. Graças te damos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos sustentou e mais um dia o Senhor nos presenteou com a vida. Senhor, muito obrigado. Verdade, somos gratos, Senhor, porque a tua graça, o teu amor, a tua presença nos sustentam constantemente. Senhor, verdade, queremos Senhor. pedir nesse momento o perdão dos nossos pecados. Pedir perdão, meu Deus, daqueles pecados cometidos por atos, gestos, palavras, pensamentos, conscientes ou inconscientes. Que o Senhor esteja perdoando-nos, lavando-nos, limpando-nos e purificando no nome santo de Jesus. Pedimos nesse momento, Senhor, por cada pessoa que tem acompanhado essa live de oração. Cada pessoa, Senhor Jesus, que tem seguido essa live, que tem acompanhado, que tem orado conosco. Meu Deus, às vezes pessoas que estão sendo alcançadas nos seus trabalhos, pessoas que estão em casa. Às vezes, meu Deus, se até mesmo alguém nesse momento que está assistindo essa live encontra com seu coração angustiado, se encontra com o coração entristecido, inquieto, até mesmo como vimos nesta palavra de hoje, com o coração ansioso, preocupado, assoberbado Deus, acalma, tantas Senhor. coisas. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja aguardando, meu Deus, esses corações e essas famílias. Que o Senhor esteja, meu Deus, entrando com a tua providência em cada lar, em cada casa, em cada família, que nesse momento estão conectados conosco. Meu Deus, pessoas que estão assistindo essa live agora, ao vivo, ou até mesmo pessoas que assistirão a reprise dessa live pelo YouTube. Que o Senhor esteja alcançando essas vidas, abençoa, que o Senhor esteja alcançando essas Senhor. famílias. Pai, no nome de Jesus, pedimos por cada pedido que aqui foi citado. Meu Deus, por cada pedido que aqui foi solicitado, pessoas que pedem, meu Deus, ajuda em oração. Que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, a Amanda, a Andressa, o Elton, o Alan, a Valéria, Amém. meu Deus, Amém. a Raila, meu Deus, que o Senhor esteja alcançando a vida dessas pessoas, que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, as suas respectivas famílias, que o Senhor esteja trazendo, meu Deus, sobre a vida da irmã Lucide, toda a tua família, meu Deus, o consolo. Abençoa, Deus, conforta, Deus, consola. Meu Deus, que as doces consolações do Espírito Santo Deus, sejam sobre esta família neste momento. É verdade, que o Senhor Deus. nos console, que o Senhor troque, meu Deus, a tristeza, pelo menos por contentamento. Que o Amém. Senhor envie a eles a tua paz. Pedimos, meu Deus, Deus, pela vida do pastor Flávio, meu Deus, e de sua esposa abençoa, Eliane. Deus, irmã Que o Eliane, Senhor Deus. esteja visitando Senhor, a Eliane abençoa, Pai. neste momento, naquele leito de dor. Que ela Deus. esteja, meu Deus, sendo visitada, alcançada pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor entre com providência na vida dela, que o Senhor atue através daqueles medicamentos, através dos aparelhos, Deus. através de toda a equipe médica, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e sabemos que o Senhor opera milagres. É Que o Senhor verdade, esteja Deus, abençoa. alcançando, meu Deus, a vida da irmã Eliane, de toda a família, da vida do pastor Flávio, trazendo a ele paz, trazendo a ele calma nesse momento. Meu Deus, e também toda a igreja congregacional, Abençoa, os membros Deus. daquela igreja, que o Senhor esteja os alcançando. Pai, Deus. Hoje também, neste dia especial onde se celebra o dia do pastor, que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, os pastores, meu Deus, deste Brasil espalhado pelo mundo. É verdade, fora. Deus, abençoa. Mas que o Senhor esteja em especial, meu Deus, alcançando os pastores da família Pibita. Que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, a vida de cada pastor que tem se doado, que tem se dedicado, que tem, meu Deus, doado a sua vida em prol do ministério, que tem gastado e se deixado gastar em favor de vidas, cuidado de vidas. Deus, que o Senhor abençoa, esteja
alcançando cada um dos pastores, meu Deus, o pastor Ivair e a sua família, o Abençoa, pastor Deus. Pablo, o pastor Wagner, pastor César, pastor André, Oh, Deus. pastor Egno, meu Deus, Oh, Deus. todos os pastores dessa igreja, que sejam visitados pelo teu Espírito Santo. Como Amém. também, meu Deus, toda a família Pibita. Oramos, Abençoa. meu Deus, crendo e agradecidos, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Amém. Deus vai agir, Deus vai curar, Deus vai trazer paz ao coração das pessoas, né, pelos quais nós oramos, e não só agora, mas essa live ela vai ficar aí gravada, e a nossa oração é que as pessoas, ao serem atingidas, né, ao ouvirem, ao verem essa live, elas possam também serem alcançadas através da oração, serem desafiadas à oração e serem desafiadas também à palavra de Deus, a confiar, e não só a confiar, mas a entregar a Deus e a acalmar e tomar a decisão correta, né? Amém. Nós vamos agora para o nosso momento de oração seguinte. Isso. Vamos orar por aqueles motivos pontuais da nossa live, os profissionais de saúde, né? Foi até a motivação dessa live de oração. Essa live de oração surgiu com a motivação de orar aí pelos profissionais de saúde, de serviços essenciais, né? Então estamos aí nessa empreitada, orando por essas pessoas que estão à frente dessa batalha aí. É verdade. Na nossa igreja nós temos algumas pessoas, né, que são profissionais de saúde, pessoas que trabalham no hospital como enfermeiros, outros trabalham atendendo, né? Temos pessoas que não são da nossa igreja, mas são familiares, né, de membros da nossa igreja que estão na área de saúde. Nós estamos orando também por aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Covid. Sim. Algumas delas no processo de recuperação, né? Outras já passaram e já se recuperaram, e vamos estar orando por elas também, orando também pelas autoridades do nosso país. A gente observa que esse tem sido um tempo, infelizmente, em que muitas pessoas não estão preocupadas com vidas, né? Estão preocupados com a questão financeira e, por incrível que pareça, né, pelo que a gente ouve e lê nos jornais, né, ouve nos telejornais, a questão aí de muitos desvios, né, de recursos financeiros que deveriam estar sendo colocados na área da saúde, e enquanto isso, pessoas, por faltar o recurso, né, hospitais, respiradores, etc., estão provavelmente morrendo por falta desses recursos. Então a gente precisa orar para que Deus também possa interferir, né, amolecer os corações, as consciências, né, das nossas autoridades, sejam elas as que governam, sejam elas as que têm poder de comprar, né, de decidir qualquer ação, para que pensem mais no ser humano, né, nas pessoas, né, para que a gente possa ter gente sendo salva desse Covid aí, ao invés de a gente estar vendo um número tão grande de pessoas que estão morrendo. Sim. Além disso, tem os serviços essenciais, né? É o comércio, né? São as pessoas que trabalham para nos sustentar, no sentido de dar a nós, permitir a nós o acesso à alimentação, né? A produtos, né, essenciais. Então essas são pessoas também que se expõem, e a gente está orando também sempre pelos cientistas, né? A gente não sabe de onde virá a vacina, e isso não é o mais importante, né? Se vem de um país como o Brasil, se vem de um país como os Estados Unidos, como a China, como Cuba, a gente não é essa questão, mas que cada cientista que está trabalhando, tem milhares trabalhando, eles possam ter a mente iluminada por Deus para que possam descobrir, né, e trabalhar
para que possa ser encontrada a vacina o mais rápido possível. Não é isso? Com certeza. Então, são esses os motivos. Vamos estar orando então agora? Vamos orar então? Vamos orar. Então vamos orar. Oremos. Senhor, nós estamos mais uma vez diante do Senhor em oração, com o nosso coração cheio de fé, crendo que o Senhor é capaz de resolver os problemas que nos parecem impossíveis, porque o Senhor é especialista em impossibilidade, porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. Aquilo que para nós é impossível, para o Senhor não é impossível, porque o Senhor tem o controle de tudo e de todos. O Senhor reverte a pior situação, que é a situação de morte, então o Senhor pode reverter as outras situações de acordo com o teu querer, que é soberano, com a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. E é confiando nisso, Senhor, que nós estamos diante do Senhor em oração. Nos unimos aqui a tantas pessoas que estão através dessa live orando nesse momento, para interceder, outros para agradecer, outros, ó Deus, para suplicar ao Senhor a bênção do Senhor na vida, e por diversos motivos. Nós temos pessoas aqui que estão orando, ó Deus, pedindo a cura, então que o Senhor possa estar curando. Outras estão pedindo que portas de emprego sejam abertas. Outras estão pedindo, ó Deus, por um coração que está enlutado. Outros indo por um relacionamento que está ferido, que precisa, Deus, de restauração. Nós não sabemos quais são os motivos, mas o teu Santo Espírito, que é a tua palavra que diz que está entre nós e o Senhor, e que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Santo Espírito, Deus, que está levando as nossas orações. E também na intermediação de Jesus Cristo, sumo e perfeito sacerdote, é que nós cremos nas possibilidades do Senhor. Então, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todos esses pedidos que estão sendo feitos agora de maneira individual, que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa restaurar para a glória do Senhor. Amém. De maneira, ó Deus, específica, nós colocamos agora diante do Senhor esses profissionais de saúde. Eles são pessoas, essas são as pessoas que têm sido usados pelo Senhor para salvar vidas. É verdade. É através dela, ó Deus, que o socorro chega, através dela, ó Deus, que a medicação chega, através dela, ó Deus, que o aparato chega para que as vidas possam ser restauradas. Então, ó Deus, nós pedimos para que o Senhor possa preservar a saúde de cada um deles. Amém, e, ó Deus, impedindo que eles sejam contaminados pelo Covid-19. Amém. De maneira muito especial, nós pedimos pelos profissionais de saúde da Pibita, que trabalham em hospitais, que estão ali na linha de frente, que o Senhor possa estar protegendo. Protege também os familiares, ó Deus, que estão, de uma certa forma, perto deles e que estão, ó Deus, de uma certa forma, sendo alcançados, que o Senhor possa estar, pela tua graça e pelo teu favor, protegendo a vida de cada um deles. Amém. Ó Deus, abençoa também aqueles outros profissionais que trabalham, Deus, na segurança, que eles tenham a proteção do Senhor nesse tempo, ó Deus, de isolamento, nesse tempo, ó Deus, de afastamento, em que a gente fica mais vulnerável, que o Senhor esteja protegendo os policiais, os guardas civis, a Polícia Federal, enfim, ó Deus, a Polícia Militar, profissionais, ó Deus, que expõem também a sua vida para proteger, que eles sejam guardados pelo Senhor. Abençoa aqueles que trabalham em serviços essenciais, sejam, Deus, nos comércios, sejam, Deus, na coleta de lixo, enfim, aqueles que estão também todos os dias estando em contato com o povo, são os motoristas de ônibus, motoristas, ó Deus, de táxi, enfim, ó Deus, são pessoas que estão em contato com a multidão, porque eles precisam trabalhar. Protege a vida de cada um deles. Amém. E agora, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja também dando inteligência, conhecimento, sabedoria, para que os cientistas que estão lutando para descobrir a vacina para o Covid-19, que eles sejam iluminados pelo Senhor. Ó Deus, para nós não importa de onde venha a vacina, nós sempre vamos reconhecer que toda sabedoria vem do Senhor, Amém, que todo conhecimento vem do Senhor, que toda habilidade vem do Senhor. Então, ó Deus, abençoa esses cientistas
E ajuda, Deus, para que eles tenham a mente aberta, o coração sensível para entender que existe um Deus acima de tudo e de todos e que pode todas as coisas. E esse Deus é o Deus que nós servimos, que é o Deus que nós nos relacionamos, é o Deus que nós nos colocamos, ó Deus, humildemente nesse momento de oração. Então abençoa para que eles possam, ao descobrir a vacina, eles possam glorificar ao Senhor. Amém. Ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja nos dando uma noite de paz, que o Senhor possa estar nos dando uma semana de prosperidade, que a gente possa, aonde passar e naquilo que a gente fizer, a gente faça, ó Deus, orientado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma pessoa que está ouvindo nesse momento essa live, participando dessa live, de pessoas, ó Deus, que vão ver depois, que elas sejam alcançadas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. 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 Graças a Deus cremos, né, pastor, que essas vidas foram alcançadas aí, serão alcançadas, tanto essas que estão agora aí junto conosco, como aqueles que assistirão depois. Já estamos caminhando aí para o final da nossa live. Queria pedir para o senhor deixar aí seus cumprimentos finais, pastor, e a todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa live. Eu quero deixar um abraço aqui a todos os pastores. A gente já falou dos pastores da nossa igreja, pastor Ivaí, que é o pastor titular, e os outros, né, o pastor Wagner, Pablos, o pastor André e o pastor César, que estão ali na nossa igreja trabalhando. Então, novamente, um abraço, mas eu conheço muitos outros, tenho a oportunidade de trabalhar com tantos outros. No meio batista, hoje, eu não sei, assim, não saberia dizer em quantas outras denominações, porque tem gente que comemora no dia fixo. Durante a semana eu recebi, por exemplo, cumprimentos pelo Dia do Pastor. No meio batista é sempre segundo domingo de junho. Então, independente de você ser batista ou não, se você vai ser alcançado por essa live, né, você que é pastor, receba o nosso cumprimento. Você que foi chamado por Deus para esse ministério tão especial, um ministério assim tão abençoador. Não é fácil, mas é um ministério de muita alegria, de muita recompensa, quando a gente vê vidas, né, sendo transformadas, não pelo nosso trabalho, mas porque a gente foi um veículo nessa transmissão, né, para alcançar essas pessoas, seja de que forma elas são alcançadas, ou pela salvação, ou pela restauração. Então, os pastores, o nosso abraço. A você que participou conosco, né, que Deus abençoe sua vida e dê uma semana de muita prosperidade, como a gente já orou, e que essa semana seja uma semana de boas notícias, que a gente continue recebendo boas notícias e Deus, ele possa conservar a nossa integridade física e nos fazer vencer mais uma semana para a glória dele. Amém, pastor. É isso aí. O nosso abraço é a todos os pastores. Nosso abraço a você aí que assistiu e acompanhou essa live comigo. Estou vendo aqui o comentário do pastor Ivaí. Obrigado, pastor Egno, seminarista Lucas, na realização da live. Desejamos a todos uma semana abençoada. E é exatamente isso que a gente deseja a você. Uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. E eu convido você, se você ainda não curtiu a nossa página no Instagram, curte aí a nossa página no Instagram, Família Pibita. Tem sempre aí uma palavra de fé, tem sempre um culto abençoado, tem sempre algo aí para edificar a sua vida. Como também lá no YouTube, vai lá no nosso canal, se você não assistiu hoje, tem lá cultos abençoados do dia de hoje, 2 celebrações de fé, tem lá a celebração do culto infantil das 17 horas, você encontra lá no nosso canal, @Família Pibita, também lá no YouTube, Família Pibita, você encontra lá, então se inscreve, ativa o sininho lá para você receber as notificações. Então, uma boa noite, um excelente restante de domingo, aí, uma noite de paz, e que seja uma semana de bênção. Eu quero terminar essa live deixando um versículo para você que está lá no Salmo, capítulo 27, no versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que você venha esperar no Senhor, acreditar em Deus, e bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida. Pastor Egno, um forte abraço, foi um prazer estar aqui. Um abraço. Funciona essa live de oração. Um abraço, meu irmão, um abraço você da família Pibita. Fique na paz, na graça de Deus, uma boa semana no nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima.